A poeira pairava no ar como se tivesse vontade própria. Não era apenas terra levantada por cascos e botas, era algo mais denso, quase vivo, demorando a cair, agarrando-se à pele, aos olhos, às memórias. A cidade não tinha nome que merecesse ser lembrado. Um amontoado de prédios baixos, madeira castigada pelo sol, fachadas desbotadas por décadas de promessas quebradas. Lugares assim existiam apenas para servir e desaparecer. Jacob Mercer estava parado à beira da rua principal, chapéu baixo, ombros rígidos, observando o movimento morrer aos poucos conforme o sol se escondia atrás da serra. O leilão havia terminado fazia quase uma hora. Cattle vendidos. Cavalos levados. 2 carroças trocadas por notas suadas. Homens satisfeitos, outros frustrados. Ele tinha vindo por um cavalo de trabalho, e nada especial, apenas algo firme o bastante para puxar o arado na primavera. Não conseguirá. Deveria ter ido embora. Mas não foi. Havia algo errado no ar. Um silêncio que não combinava com o fim de um leilão. Jacob conhecia aquele tipo de silêncio. Aprenderá a reconhecê-lo anos antes, em terras distantes, quando o barulho cessava de repente os homens experientes sabiam que algo vinha logo depois. Era o tipo de quietude que fazia os instintos coçarem por dentro. Ele manteve-se onde estava porque seu corpo se recusava a obedecer à razão. Do outro lado da rua, perto do estábulo, um homem de terno gasto e chapéu coco conversava com uma pequena roda de curiosos. Não estava vendendo nada. Estava recolhendo. Jacob percebeu isso antes mesmo de entender o que significava. 5 crianças estavam alinhadas diante dele. Não em fila perfeita, mas próximas o suficiente para parecerem um bloco único. Como se soubessem, mesmo sem palavras, que separar-se seria perigoso. A mais velha tinha 12 anos, talvez 13. Magro, postura rígida demais para a idade, o maxilar tenso como quem já aprenderá a não demonstrar medo. O olhar era direto, desafiador, não de insolência, mas de alguém cansado de baixar a cabeça. Thomas. Ao lado dele, uma menina de tranças escuras e olhos fundos mantinha o corpo ligeiramente inclinado para dentro do grupo, como se fosse uma muralha silenciosa. Seus gestos eram contidos, atentos. Ela não olhava o homem do chapéu coco e observava os irmãos. Ana. Entre eles, 2 crianças menores, um menino e uma menina, talvez 6 e 8 anos. Permaneciam imóveis demais, olhos arregalados, aprendendo medo como quem aprende um novo idioma, e sem entender, mas absorvendo tudo. Samuel e Grace. E a menor, quase escondida atrás das pernas da irmã, estava descalça. Segurava com força a barra do vestido de Ana, como se aquele tecido fosse a última coisa sólida num mundo prestes a se partir. Os olhos grandes demais para o rosto estavam marejados, mas ela não fazia som algum. Lily. Jacob sentiu o maxilar endurecer. Ele já tinha visto aquilo antes. Não daquela forma, não naquela cidade, mas conhecia o mecanismo. O discurso limpo, os papéis dobrados, a linguagem de legalidade usada como verniz sobre algo podre. O homem do chapéu coco estendeu um documento a uma mulher de chale escuro. Ela o pegou sem olhar para as crianças. O homem fez um gesto com a mão, casual, como quem escolhe uma ferramenta. O garoto mais velho deu um passo à frente. A mulher balançou a cabeça e apontou para a menina de tranças. Jacob sentiu os pés se moverem antes que tivesse tomado qualquer decisão consciente. Atravessou a rua com passos lentos, deliberados. Não demonstrava pressa. Homens daquele tipo percebiam pressa. O chapéu baixo lhe escondia os olhos. As mãos estavam soltas ao lado do corpo. Com licença, disse Jacob, a voz firme, controlada. O homem virou-se com um sorriso largo demais, treinado demais. O leilão acabou, amigo. A menos que esteja interessado na venda de amanhã. Estou interessado agora. O sorriso não desapareceu, mas os olhos se afiaram. Estas crianças são tuteladas pelo condado. Estamos apenas organizando a colocação delas em lares cristãos e adequados.
Tudo legal e devidamente registrado. Jacob olhou para as 5. Thomas sustentou o olhar dele sem piscar. Não havia súplica ali. Apenas resistência cansada. São irmãos? Jacob perguntou. Vai separar eles? O sorriso afinou. Praticidade, meu caro. Famílias conseguem levar uma, talvez 2. 5 é um fardo que ninguém quer carregar. Ele disse aquilo como se estivesse falando de sacos de farinha. Jacob voltou os olhos para as crianças. Lily começara a chorar em silêncio. As lágrimas desciam abrindo trilhas claras na poeira do rosto. Ana a puxou para mais perto e murmurou algo que Jacob não conseguiu ouvir. Foi então que as palavras escaparam antes que ele pudesse avaliá-las. Quanto? O homem piscou. Como disse? Quanto para levar todos? Os 5. Surpresa. Depois cálculo. Está falando sério. Não estaria aqui se não estivesse. O homem o avaliou de cima a baixo. Um homem passado dos 40, magro, marcado pelo tempo e pelo sol. Nenhuma aliança. Nenhum sinal de riqueza. Tem esposa? Não. Tenho casa. Um rancho, 10 milhas a oeste. Pequeno, mas meu. O homem cruzou os braços. O condado não entrega crianças a qualquer homem com terra. Há taxas, verificações, referências. Quanto? O homem hesitou por um segundo. Então disse o valor. Era mais do que Jacob carregava consigo. Mais do que pretendia gastar naquela cidade. Mas não mais do que o que estava enterrado num velho recipiente de café sob o assoalho do celeiro. Trago em 1 hora, e Jacob disse. Tarde demais, e respondeu o homem. As meninas já têm destino. E o garoto apontou para Thomas, vai para o moinho. Forte o bastante para trabalhar. A mão de Jacob repousou perto do coldre. Não como ameaça. Como lembrança. 1 hora, e repetiu, mais baixo. O homem observou o entorno. A rua esvaziando. A mulher do chale já se afastando. 1 hora, e concordou. Quero ver o dinheiro antes de assinar qualquer coisa. Jacob assentiu. Antes de ir, olhou para as crianças. Fiquem aqui. Não saiam. Thomas assentiu. Jacob caminhou até a loja geral com a mente já distante. O dinheiro não era o problema. O problema vinha depois. 5 crianças. Inverno em 6 semanas. Nenhuma ajuda. Ele pensou em virar. Pensou em ir embora como planejado. Mas quando fechou os olhos, viu as lágrimas silenciosas de Lily. Viu o olhar duro de Thomas. Viu as mãos se buscando. Não voltou atrás. Quando retornou, o homem contou o dinheiro 2 vezes. Jacob assinou o papel sem ler. Legal e vinculativo, disseram. Se falhar, o condado leva de volta. Jacob não respondeu. Ele se agachou diante deles. Ainda não sei seus nomes, disse. Mas não vou separar vocês. Thomas falou, a voz rouca. Por quê? Jacob sustentou o olhar. Porque ninguém deveria decidir isso por vocês. 1 a 1, eles se aproximaram. As mãos se uniram. O sol se punha atrás da serra, tingindo tudo de laranja e vermelho. A carroça começou a andar. E a linha que nunca deveria ser cruzada já havia ficado para trás. A carroça avançou pelo caminho duro enquanto a última luz do dia escorria pelos morros como sangue velho. O rancho surgiu no horizonte sem anúncio, sem cerca bem alinhada, sem nada que o tornasse convidativo. Era apenas o que era, e uma casa baixa de madeira cansada, um celeiro inclinado como um homem que viveu demais, um galinheiro torto resistindo por teimosia. Terra seca em todas as direções. Silêncio. Jacob puxou as rédeas e parou. É aqui, disse,
sem cerimônia. As crianças não responderam. Permaneceram na carroça, ombro contra ombro, observando o lugar como quem avalia um inimigo desconhecido. Não havia choro. Não havia entusiasmo. Apenas uma expectativa tensa, misturada com medo. Thomas foi o primeiro a descer. Pulou da carroça sem aceitar a mão estendida de Jacob, aterrissando firme, como se precisasse provar algo ao chão. Olhou ao redor com atenção militar. Contou janelas. Mediu distâncias. Memorizou saídas. Ana desceu em seguida, ajudando Lily com cuidado. Seus olhos percorriam cada detalhe, a porta, o telhado, o celeiro, e não buscando conforto, mas previsibilidade. Samuel e Grace desceram por último, mais lentos, como se qualquer movimento errado pudesse desfazer aquela nova realidade. Vocês podem entrar, disse Jacob. Ninguém se moveu de imediato. Jacob abriu a porta e entrou primeiro. A casa cheirava a madeira velha, fumaça e solidão. Um cômodo principal com mesa, 3 cadeiras que não combinavam entre si, um fogão de ferro que rangia quando aquecido. Nada decorativo. Nada acolhedor. Apenas funcional. Tem um loft, me explicou, apontando para a escada estreita encostada na parede. Vocês podem dormir lá em cima. Eu fico aqui embaixo. Thomas franziu a testa. Você mora sozinho. Moro. Por quê? Jacob demorou um segundo. Porque era mais fácil. Thomas absorveu a resposta sem comentá-la. Eles subiram em silêncio. O loft era simples, chão de tábuas, algumas cobertas dobradas, espaço suficiente para 5 corpos pequenos se amontoarem. Ana organizou tudo sem pedir instruções. Distribuiu as cobertas. Sentou Lily perto da parede. Samuel e Grace ficaram no meio. Thomas escolheu a extremidade, de onde podia ver a escada. Jacob acendeu o fogão e colocou água para ferver. Tinha pouco, carne seca, fubá, 2 batatas. O suficiente para uma refeição modesta. Não para uma família. Quando chamou, eles desceram devagar. Sentaram-se à mesa. Comeram em silêncio. Nenhum agradecimento. Nenhuma reclamação. Apenas mastigavam como quem não confia que haverá comida depois. Jacob observava sem encarar diretamente. Conhecia aquele comportamento. Homens famintos faziam o mesmo na guerra. Quando terminaram, Ana começou a recolher os pratos sem que ninguém pedisse. Foi Grace quem quebrou o silêncio. Você vai nos bater? A pergunta caiu pesada, direta, sem drama. Jacob parou. Abaixou-se até ficar na altura dela. Olhou nos olhos da menina. Não. Nem se a gente errar? Insistiu. Nem assim. Grace segurou o ar por um segundo, como se estivesse esperando o golpe atrasado. Quando ele não veio, assentiu lentamente. Samuel perguntou logo depois, quase num sussurro. Você vai nos vender? Jacob respirou fundo. Não. Nunca. Thomas não se aproximou. Observava de pé, braços cruzados. Todo mundo quer alguma coisa, disse ele. O que você quer? Jacob levantou-se devagar. Que vocês sobrevivam ao inverno. Que aprendam a viver aqui. Só isso. Mentira, Thomas rebateu. Sempre tem mais. Jacob sustentou o olhar. Talvez. Mas não hoje. Isso pareceu satisfazer o garoto, ao menos por enquanto. Naquela noite, Jacob dormiu pouco. O vento rangia nas frestas da casa. Acima dele, 5 respirações irregulares preenchiam o espaço que antes era vazio demais. Nos dias seguintes, a rotina começou a se formar e não por conforto, mas por necessidade. Jacob ensinou como tirar água do poço. Como alimentar as galinhas sem perder um dedo. Como identificar uma cobra antes que fosse tarde. Thomas aprendia rápido.
Executava tarefas com precisão, sem perguntas. Mantinha-se sempre atento, como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Ana cuidava dos menores. Sempre contava cabeças. Sempre posicionava Lily do lado mais seguro. Era ela quem acalmava Samuel quando o barulho do vento lembrava gritos antigos. Era ela quem segurava a mão de Grace quando Jacob se aproximava rápido demais. No primeiro dia, Lily se assustou quando Jacob deixou cair uma panela. Chorou em silêncio, encolhida. No segundo, apenas estremeceu. No terceiro, continuou brincando com um graveto no chão. Era pouco. Mas era algo. Sobreviver não é o mesmo que viver, e murmurou Jacob para si mesmo numa tarde, observando-os de longe. No terceiro dia, Ana finalmente falou algo além do necessário. A água ferve mais rápido se tampar a panela. Jacob olhou para ela, surpreso. Vou lembrar disso. Ela assentiu, satisfeita, e voltou ao que fazia. Na manhã do quarto dia, Jacob selou o cavalo. Vou à cidade comprar mantimentos, e avisou. Volto antes do meio-dia. Thomas endireitou o corpo. Eu fico de vigia. Jacob hesitou, depois entregou o rifle descarregado. Só se for preciso. Porta trancada. Não abram para ninguém. Thomas assentiu sério demais para alguém da idade dele. Jacob montou e partiu, mas o aperto no peito não diminuiu conforme se afastava. Algo estava errado. Não sabia dizer o que. Quando a casa ficou pequena atrás dele, o vento mudou de direção. E o silêncio voltou a coçar. Jacob avistou o cavalo antes mesmo de alcançar a porteira. Era um animal magro, bem tratado, amarrado com cuidado excessivo ao poste torto diante da casa. Não havia sela de trabalho, nem marca de rancho conhecida. Apenas um alforje vazio pendendo de um lado, balançando com o vento. O pó nas pernas do cavalo não era do rancho. Vinha da estrada. Vinha da cidade. Jacob desmontou devagar. A mão foi instintivamente até o coldre, não para sacar, mas para lembrar a si mesmo que ainda estava armado. O silêncio era espesso demais. Nenhuma galinha cacarejando. Nenhuma criança correndo. A porta estava fechada. Então ele ouviu a voz. Pode entrar, Mercer. As crianças estão bem. O sangue de Jacob gelou. Empurrou a porta com o pé. O homem do chapéu coco estava sentado à mesa, como se fosse dono do lugar. Tinha uma caneca de café nas mãos, os cotovelos relaxados, o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Aquele sorriso que não alcançava os olhos. Thomas estava de pé perto da escada do loft, segurando o rifle. Não apontava. Ainda. Ana mantinha Samuel, Grace e Lily atrás de si, o corpo ligeiramente curvado para frente, como um escudo humano. Os olhos dela não saíam do visitante. Fiquem tranquilos, disse o homem, erguendo a caneca com delicadeza. Não vim causar problemas. Jacob entrou e fechou a porta atrás de si. Então por que está aqui? O homem pousou a caneca com cuidado exagerado. Porque, quando alguém faz algo fora do comum, as pessoas começam a falar. E quando falam demais, o condado escuta. Jacob avançou um passo. Eu assinei os papéis. Está tudo legal. Legal, sim, concordou o homem. Mas legalidade e conveniência raramente caminham juntas. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Veja, Mercer, um homem sozinho, sem esposa, sem família, levando 5 crianças de uma vez, e isso levanta perguntas. Perguntas que chegaram até gente importante. Gente que devia cuidar da própria vida. O sorriso vacilou por um instante. Concordo. Mas não cuidam. Especialmente quando enxergam oportunidade. Jacob sentiu o peso da palavra. O condado está de olho em você, e continuou o homem. O xerife. O escrivão.
Um reverendo muito preocupado com a moralidade do assunto. Estão se perguntando se você é inadequado. Thomas apertou o rifle. O estalo da madeira denunciou a tensão. Relaxem, disse o homem, lançando um olhar rápido ao garoto. Ainda não vim com ordens. Vim conversar. Sobre o quê? O homem inclinou a cabeça, avaliando Thomas como se fosse um cavalo num curral. Sobre ele. O silêncio caiu pesado. Não, Jacob respondeu imediatamente. Nem sabe do que estou falando. Sei o suficiente. O homem suspirou, como alguém cansado de explicar o óbvio. Os Harrisons estão interessados. Precisam de braços fortes no moinho. Gente jovem aprende rápido. Paga-se bem por isso. Ana puxou Thomas pelo braço, instintivamente. Jacob avançou outro passo. Ele não está à venda. Tudo está à venda, Mercer, respondeu o homem com calma. Só depende do preço. Eu já paguei. Pagou pouco, considerando o valor real. Jacob sentiu a raiva subir, quente, controlada. Você sai da minha casa agora. Não ainda. O homem se levantou devagar. Se você cooperar, evita a dor de cabeça. Se não, o condado pode revisar a custódia. Dizer que você não oferece ambiente adequado. E então, levam todos. Grace soltou um soluço contido. Lily enterrou o rosto no vestido de Ana. Thomas deu um passo à frente. Eles vão nos levar, disse, a voz trêmula de ódio contido. Jacob virou-se para ele. Não. O homem observava a cena com interesse clínico. Você tem 3 dias, disse. Depois disso, o condado aparece com papéis oficiais. E quando isso acontece, Mercer e ninguém ganha. Jacob sacou a arma. Não apontou. Apenas deixou visível. O homem não recuou. Apenas levantou as mãos devagar. Veja bem, disse, ainda sorrindo. Se atirar em mim, prova exatamente o que eles dizem de você. Jacob manteve o olhar fixo. Fora. Agora. O homem ajustou o chapéu. Pense com calma. Você fez algo nobre. Mas coisas nobres não duram muito neste lugar. Ele passou por Jacob e abriu a porta. 3 dias. Quando a porta se fechou, o som ecoou pela casa vazia. Thomas baixou o rifle. Eles vão voltar. Eu sei, respondeu Jacob. Ana deu um passo à frente. O que vamos fazer? Jacob olhou para cada um deles. 5 vidas. 5 escolhas que não eram mais apenas dele. Vamos lutar. Como? Thomas perguntou. Jacob não respondeu. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Jacob sentou-se junto ao fogão apagado, observando as chamas imaginárias enquanto o vento soprava lá fora. Pensou em fugir. Pensou em carregar todos na carroça e seguir para o oeste, desaparecer onde os mapas falhavam. Mas fugir confirmaria tudo o que diziam. Perto da madrugada, ele subiu devagar ao loft. Os 5 dormiam juntos, emaranhados em cobertas e braços, como se o instinto soubesse que separados não sobreviveriam. Ana abraçava Lily. Thomas tinha a mão apoiada no ombro de Samuel. Grace dormia com o rosto relaxado pela primeira vez. Jacob sentiu o peito apertar. Ao amanhecer, ele tomou a decisão. Não correria. Se o sistema queria tirá-los, teria que fazer isso à luz do dia. E Jacob Mercer não abaixaria a cabeça outra vez. Jacob saiu do rancho antes do sol vencer a serra. O céu ainda estava pálido, indeciso entre noite e dia, e o vento frio carregava o cheiro seco da terra que não prometia nada a ninguém. Ele não se despediu das crianças. Não por frieza, mas porque sabia que, se olhasse para elas naquele momento, talvez perdesse a firmeza que havia passado a noite inteira reunindo.
cavalgou em silêncio até a cidade. A rua principal estava vazia, as janelas fechadas, como se o lugar inteiro fingisse não existir àquela hora. Jacob desmontou diante do escritório do xerife e bateu a porta com os nós dos dedos, uma vez. E esperou. Bateu de novo, mais forte. A porta se abriu com um rangido. Sheriff Brennan apareceu com a camisa mal abotoada, suspensórios caídos e olhos cansados demais para aquele horário. Mercer e resmungou. Ainda nem clareou. Preciso falar com você. Brennan o encarou por um segundo longo, depois abriu espaço. Entre. O escritório cheirava café velho e tabaco frio. Brennan serviu-se de uma caneca, não ofereceu outra. Isso é sobre as crianças, e disse, sem perguntar. É. Brennan suspirou. Os Harrisons passaram aqui ontem. Jacob não se surpreendeu. E disseram que você não é adequado. Homem sozinho. 5 crianças. Situação indelicada. Delicada para quem? Brennan apoiou os cotovelos na mesa. Para quem manda, Mercer. E você sabe quem manda. Eu assinei os papéis. Tudo legal. Legal, sim, Brennan concordou. Mas legal não é sempre justo. Jacob deu um passo à frente. E justo não é sempre conveniente, não é? Brennan sustentou o olhar. Você sabe que estou numa posição difícil. Sei. Mas sei também que, se deixar isso passar, essas crianças não vão para um lar. Vão para trabalho forçado, para gente que vê gente como ferramenta. O silêncio pesou entre os dois. Você quer enfrentar os Harrisons por causa disso? Brennan perguntou, finalmente. Não por causa disso, e Jacob respondeu. Por causa deles. Brennan balançou a cabeça lentamente. Eles não perdem, Mercer. Não aqui. Então alguém tem que começar. O xerife ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou, baixo. Vou segurar o que puder. Mas se o condado aparecer com ordem assinada, eu não posso impedir. Jacob assentiu. Só preciso de tempo. Tempo não é algo que eles costumam dar. Jacob virou-se para sair. Brennan chamou o xerife. Jacob parou. Você está certo em uma coisa. Legalidade não é tudo. Mas cuidado, justiça cobra caro. Jacob saiu sem responder. Quando voltou ao rancho, encontrou as crianças reunidas em volta da mesa. Anna estava em pé. Thomas encostado na parede, braços cruzados. Samuel e Grace sentados lado a lado. Lily no colo de Anna. Onde você foi? Thomas perguntou. À cidade. Eles vão vir? Talvez. O silêncio se espalhou. Precisamos conversar, disse Jacob, sentando-se. Preciso saber a história de vocês. Toda ela. As crianças se entreolharam. Foi Thomas quem falou primeiro, a voz seca. Nossos pais morreram na primavera passada. Febre. Primeiro mamãe. Depois papai. Anna engoliu em seco, mas continuou. A gente ficou sozinho por um tempo. A vizinha ajudava. Depois, o condado veio. Disseram que era pro nosso bem, e completou Grace, em voz baixa. Separaram a gente, e Thomas continuou. Eu fui para uma fazenda. Anna para uma pensão. Os outros para lugares diferentes. A gente fugiu, disse Samuel, quase orgulhoso. Achamos um ao outro, e Anna completou. Ficamos juntos por um tempo. Aí nos pegaram de novo. E colocaram no leilão, e murmurou Grace. Lily apertou a camisa de Anna. Não queríamos ser separados, e sussurrou. Jacob sentiu algo quebrar dentro do peito. Algo antigo. Família não se herda, disse ele, devagar. Se escolhe.
As crianças o olharam. Eu escolhi vocês, e continuou. E não vou deixar ninguém tirar isso. Thomas franziu a testa. Você não pode prometer isso. Jacob inclinou-se para a frente. Posso prometer tentar até o fim. Isso pareceu suficiente. O som de cascos cortou o ar antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa. Ana foi a primeira a ouvir. Eles estão vindo. Jacob levantou-se e saiu para o pátio. 3 cavaleiros se aproximavam, levantando poeira. 2 eram homens que Jacob não conhecia. O do meio, não. Edward Harrison desmontou com calma, como se estivesse chegando a um jantar marcado. Mercer, e disse, ajustando as luvas. Vamos acabar logo com isso. Não há nada para acabar. Ah, sim. O condado já decidiu. O condado não manda aqui. Harrison sorriu. Eu mando. Ele olhou por cima do ombro de Jacob, para as crianças reunidas na porta. O garoto vem comigo. Jacob não se moveu. Não. Então vou levar todos. Thomas deu um passo à frente, rifle nas mãos. Thomas, Jacob disse, sem virar. Abaixa. Relutante, o garoto obedeceu. Você está cometendo um erro, e Harrison disse. Eu posso tornar isso fácil ou muito difícil. Já escolhi. Harrison fez um gesto para os homens atrás dele. Tragam a ordem. Não precisam, disse uma voz. Sheriff Brennan surgiu a cavalo na lateral do rancho. Isso não vai acontecer. Harrison virou-se, incrédulo. Brennan, você sabe que... Sei, interrompeu o xerife. Sei que os papéis de Mercer estão em ordem. Revisei pessoalmente. Não há base legal para retirar as crianças. O sorriso de Harrison desapareceu. Isso não acabou. Acabou por hoje, e respondeu Brennan. Harrison montou o cavalo com raiva contida. Vocês vão se arrepender. Eles partiram. O silêncio voltou. Ana foi a primeira a se mover. Abraçou Jacob. Lily a seguiu. Depois Samuel e Grace. Thomas hesitou, então baixou o rifle e colocou a mão no ombro de Jacob. Obrigado. Jacob fechou os olhos. O perigo tinha passado. Por enquanto. O Oeste não muda de uma vez. Ele cede, aos poucos. Depois da visita dos Harrisons, nada aconteceu de imediato, e isso, por si só, já era uma vitória. O rancho voltou ao ritmo simples dos dias iguais, onde o sol mandava mais do que qualquer homem e o trabalho era a única linguagem que a terra respeitava. Jacob manteve a promessa sem alarde. Não falou mais em perigo. Não falou mais em fuga. Apenas ficou. O rancho prosperou devagar, como tudo que é feito com cuidado. Primeiro foi a cerca nova, levantada com madeira reaproveitada. Depois, a ampliação do curral. Uma vaca a mais. Um cavalo melhor. Nada grandioso, apenas suficiente. E suficiente, para quem já perdeu tudo, é muito. As crianças mudaram antes que Jacob percebesse. Os sorrisos começaram a aparecer sem pedido. Não eram largos no começo, mas verdadeiros. O medo, que antes dormia nos cantos da casa, começou a se recolher. As noites ficaram mais silenciosas. O sono, mais profundo. A rotina venceu o pavor. Thomas acordava antes de todos. Sempre foi assim. No início, era vigilância. Depois, virou hábito. Ajudava Jacob com os animais, aprendia sem perguntar, observava tudo. O rifle ficou encostado na parede por semanas, depois meses. Um dia, Jacob percebeu que nem lembrava mais quando fora a última vez que o vira nas mãos do garoto. Ana assumiu a casa sem nunca precisar ser mandada. Mas, diferente de antes, agora havia leveza. Cantava enquanto cozinhava. Lia à noite.
Começou a escrever listas, pensamentos, pequenos textos em folhas soltas. Jacob fingia não notar, mas guardava cada uma que encontrava esquecida pela casa. Samuel cresceu rápido. Não em tamanho, mas em coragem. Onde antes havia susto, passou a haver curiosidade. Fez amizade com a cidade, trouxe risadas novas, histórias que não envolviam fuga. Grace, antes calada, ganhou voz. Perguntava, questionava, sonhava. Falava de lugares que nunca vira, mas acreditava que existiam. E Lily? Lily era o tempo andando pela casa. Ela não lembrava do leilão. Não lembrava do medo como os outros lembravam. Mas lembrava de Jacob desde sempre. Para ela, ele nunca foi o homem que apareceu, foi o homem que sempre esteve ali. Anos passaram sem pedir licença. O rancho já não era apenas abrigo. Era referência. Gente da cidade passou a comprar ali. A confiar. Jacob nunca buscou respeito. Mas o respeito veio. Os Harrisons ainda existiam. Sempre existiriam. Mas aprenderam que aquele pedaço de terra tinha limites invisíveis que não se cruzavam sem custo. O primeiro a partir foi Thomas. Não de repente. Não em conflito. Partiu como quem segue um caminho natural. Comprou um pequeno terreno ao sul, com economias próprias e ajuda silenciosa de Jacob, na ajuda que nunca foi chamada de ajuda. Vai ficar tudo bem, disse Jacob, na despedida. Thomas sorriu. Eu sei. Você me ensinou isso. Anos depois, Thomas se tornaria dono do próprio rancho. Não grande. Não famoso. Mas honesto. E sempre que falavam de caráter, alguém dizia, aprendeu com Mercer. Ana foi para a cidade estudar. Virou professora. Ensinava crianças que nunca souberam o que era ser vendidas, separadas ou caçadas. E fazia questão de ensinar mais do que letras, ensinava escolha. Família não se herda, dizia, às vezes. Se escolhe. Samuel seguiu a estrada por um tempo. Trabalhou, errou, voltou. Depois partiu de novo. Construiu uma vida simples, mas sólida. Grace fez o mesmo à sua maneira, e não longe, não perto demais. Ambos sabiam que o rancho não era prisão. Era a raiz. E Lily? Lily ficou. Não por obrigação. Por decisão. Ela cresceu correndo entre os currais, sentando na varanda ao entardecer, ouvindo histórias que Jacob nunca contava por inteiro. Entendia os silêncios. Respeitava os vazios. Jacob envelheceu. As mãos ficaram mais lentas. O passo, mais curto. Os olhos, mais cansados. Mas nunca houve solidão. Sempre havia alguém na casa. Uma visita. Uma carta. Um retorno inesperado. E, nas noites quietas, Lily sentava ao lado dele na varanda. O céu do deserto continuava o mesmo e imenso, indiferente, eterno. O vento passava como sempre passará, levando poeira, levando memórias. Jacob olhava as estrelas sem pressa. Você salvou todos eles, e Lily disse uma vez. Jacob sorriu, cansado. Não. Ela insistiu. Salvou sim. Ele balançou a cabeça. Eu só fiquei. Lily entendeu. Naquela última noite, a casa dormia. Jacob estava na varanda, cobertor nos ombros. O rancho respirava em silêncio. Nenhuma ameaça. Nenhuma pressa. Nenhum medo. Apenas o que restava quando o oeste se cala. Ele não salvou o mundo. Mas salvou o mundo deles. Se essa história tocou você, deixe seu like agora. Comente o que você teria feito no lugar de Jacob Mercer. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de coragem, honra e escolhas que mudam destinos no Velho Oeste. Às vezes, ser herói não é puxar o gatilho, é se recusar a virar as costas.